Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. Obrigado por dedicar esse momento tão especial em busca da verdade. É uma alegria enorme contar com a sua presença neste estudo que traz clareza e firmeza para o teu entendimento na nova aliança. Então, paz eterna de Cristo. O tema de hoje é marcante e profundo, sobre a destruição de Jerusalém e do templo em 70 DC. O acontecimento que não foi apenas histórico, mas essencialmente profético. Um verdadeiro divisor de águas que selou o fim da antiga aliança e inaugurou o reino de Deus em sua plenitude espiritual. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 2. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi exatamente isso que aconteceu. O que antes era símbolo, sombra e figura, foi removido para que o eterno fosse plenamente estabelecido. Portanto, já aproveita e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixe seu like. Isso ajuda muito a expandir esse conhecimento para quem ainda está preso ao sistema que já se findou. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Que esse estudo traga luz ao seu entendimento e a você que sempre nos acompanha, o nosso mais sincero agradecimento. É por você que seguimos com esse trabalho com tanto zelo. Fica até o final e não esqueça de deixar seu comentário. A sua participação é muito importante. Agora, vamos direto ao estudo. O templo mosaico, ou seja, o templo na lei de Moisés, foi sempre o centro da aliança mosaica. Desde o Sinai, a aliança entre Deus e Israel foi firmada sobre bases legais e cerimoniais. O templo, junto com seus sacrifícios, festas, leis e sacerdócios levíticos, eram os pilares dessa aliança carnal. Ou seja, isto tem base em Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Vamos ler aqui pelo menos 2 versículos. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. E assim por diante. Depois você pode ler, isso é um histórico, é muito importante, como eu disse, é algo que você vai enriquecer mais dando conhecimento da palavra a respeito deste assunto, através do capítulo 9 de Hebreus. Portanto, o templo simbolizava a habitação de Deus entre o povo de Israel. Mas sempre foi uma figura temporária. Ora, também ou seja, vamos ler aqui também em Hebreus capítulo, nós já lemos, não vamos ler mais não. Depois você pega a Bíblia lá e lê até mesmo o capítulo todo, que isso é muito importante, que ele dá uma visão geral ali de como que era o templo, né? As partes internas e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, com a vinda de Cristo, ali em juízo para Israel, que culminou, tornou-se obsoleto. Pois agora Deus habita em espírito em seu povo. Isto registra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, onde nós podemos ler: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ainda assim, muitos judeus continuavam presos às estruturas do templo e os ritos mosaicos. Por isso, a destruição do templo era necessária para evidenciar o encerramento
definitivo do antigo pacto. Portanto, quando Jesus Cristo disse sobre o novo pacto, tornou-se então antiquado, então primeiro. Ou seja, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ou seja, a velha aliança é justamente o que estava inserido o templo daquela época, o templo de Jerusalém. Então, quer dizer, se então foi agora, envelheceu a primeira, tornou-se, se acabou, o templo também deixou de existir. Continuando aqui a segunda passagem desse versículo. O que foi tornado velho e se envelhece perto do estado de acabar. Por que ele disse que estava perto de acabar? É porque quando foi escrito o livro de Hebreus ali, o apóstolo Paulo falando a respeito deste assunto, o templo estava de pé ainda. Isso quer dizer, então no ano 70, na situação do ano 70, então isso quer dizer, acabou porque o templo veio a cair. Tá? Então quer dizer, Jesus havia anunciado com clareza que Jerusalém seria julgada por ter rejeitado o Messias. Quer dizer, as palavras de Jesus Cristo em Lucas, capítulo 21, versículo 24, então apontam, ou seja, não estava apontando para um tempo distante, mas para aquele evento iminente, que ocorreria ainda dentro daquela geração. E aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, a destruição do templo foi o sinal visível de que o reino de Deus não estava mais associado àquela cidade ou sistema. Jesus havia chorado até mesmo sobre Jerusalém, mas também profetizou a sua queda. Isso nós já lemos aqui em Mateus capítulo 22, ou 24, versículo 2, Jesus mesmo falando. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos ler mais aqui em Mateus capítulo 23, e o versículo 37 ou 38. Jerusalém, quando o Senhor Jesus Cristo ia chegando sobre Jerusalém, então quer dizer, ele profetizou sobre Jerusalém o que ia acontecer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Amém? Porque na verdade ali o templo era um lugar sagrado para o povo de Israel. Porque Deus se fazia presente naquele lugar. Até mesmo em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, nos diz certamente isso. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus fazia presente ali. Uma outra questão a respeito do templo é ali quando Jesus Cristo conversou ali com a mulher samaritana sobre a grande importância do templo físico para a adoração de Deus naquela época, dentro da lei mosaica, dentro ainda daquele sistema religioso judaico. Vamos ler essa passagem da história de Jesus Cristo sobre esse templo, ele falando com a mulher samaritana. Vamos um pouco até o versículo 15. Disse-lhe mulher, Senhor, dá-me dessa água. Disse-lhe a mulher, ou seja, Jesus Cristo falando com a mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa... Não, vamos ler o versículo 14, é isso mesmo. Mas aquele bebê... Não, mais um pouco antes. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Porque na verdade Jesus está falando sobre a água, porque ele estava ali num poço, a mulher estava tirando água, e Jesus Cristo foi e respondeu a ela. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e eu não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isto é, te disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, aí começa, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Ou seja, um lugar restrito, um lugar confinado, um lugar onde se buscava Deus de fato, porque Deus habitava, ou seja, fazia presente naquele tempo. Então disse Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, quando Jesus estava na terra, ainda como homem, falando com aquela mulher, o templo sagrado de Deus no homem ainda não era uma realidade. Por isso ele falou, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Então é Deus que está procurando adoradores de verdade, que adorem, não buscando a Deus em templos religiosos, não buscando a Deus nos montes, mas sim adorando em espírito e verdade. E uma condição de se adorar a Deus em espírito e verdade é ter a revelação, é ter o entendimento que Ele habita em você. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Peraí, somente aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, Deus habita em você. Ainda assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, nos diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consiste tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Portanto, a verdade revelada no Evangelho da Graça nos mostra com clareza que os filhos de Deus já não estão sujeitos a um culto baseado em estruturas físicas, rituais externos ou ordenanças carnais. O templo físico da antiga aliança, com seus ritos, sacrifícios, sacerdócios levíticos, dízimos e coisas tais, era apenas sombra e figura da realidade eterna, que seria consumada em Cristo Jesus. Conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Portanto, hoje em Cristo essa realidade já se cumpriu. E por isso os filhos de Deus são livres da necessidade de qualquer edificação feita por mãos humanas para se relacionarem com o Pai. Deus é fiel. Vamos ler essa passagem aqui de 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa comunhão já não está estabelecida no Espírito. Voltando atrás, esta comunhão já está estabelecida no Espírito e não depende de presença física ou localização geográfica. É por isso que, como confessamos, a verdadeira igreja não é uma instituição com nome, placas denominacionais, templos e liderança sacerdotal. Não. Ela é o conjunto de todos os filhos de Deus, unidos no mesmo Espírito, formando o verdadeiro templo vivo. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui não está tratando de templos religiosos. Aqui não está tratando de casas feitas por mão de homens como casa de Deus. Não. Está tratando de você. Está tratando dos filhos de Deus reunidos no mesmo Espírito, o que agora forma um só corpo com Cristo. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, ao afirmar que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, estabelece a base da revelação que liberta os filhos de Deus da dependência de estruturas carnais. O templo agora é espiritual e interior, formado por pedras preciosas. Vamos ver, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Amém? É, exatamente isso. E toda tentativa de recriar um espaço sagrado, um espaço físico com liturgias obrigatórias, é, na verdade, uma volta à sombra da lei de Moisés. A hora vem, como disse Jesus, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Disse o próprio Cristo à mulher samaritana. Ele rejeitou a ideia de que haveria um lugar sagrado exclusivo, que fosse o Monte de Samaria, ou quem sabe o Templo de Jerusalém. Ao afirmar que a adoração seria em espírito e em verdade, ele anunciava o fim do sistema religioso como intermediador entre Deus e os homens. Por que os templos religiosos são réplicas do templo da lei?
eu te faço essa pergunta. Por que os templos religiosos são réplicas do templo da lei? Veja só, a semelhança entre os atuais templos religiosos e o templo da lei não está na arquitetura, mas na repetição dos rituais e mandamentos carnais. Vamos assim, tais como culto com dias sagrados e liturgias obrigatórias, tais como no sábado ou festas judaicas. O sacerdócio humano centralizado em líderes religiosos que intermediam a relação entre os fiéis e Deus. Isso está centralizado dentro dos rituais dos preceitos judaicos do Antigo Templo. Batismos, ceias reconhecidas, ou seja, a Páscoa é conhecida como ceias, jejuns e unções, né? Como ordenanças divinas obrigatórias, quando na verdade foram símbolos temporários e obras com que já se consumou em Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 10, Deus diz o seguinte: consistindo somente em comidas e bebidas, em várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Ou seja, até o tempo em que Jesus Cristo veio, juízo para Israel, o templo caiu e as ordenanças deixaram de existir. Essas práticas são reflexos da antiga aliança e representam também uma resistência à revelação da graça, que nos declara livres da lei, das ordenanças e de qualquer dependência de lugares santos. Por exemplo, aqui em Colossenses capítulo 2, e o versículo 20 nos diz: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Portanto, se você está em Cristo, as ordenanças que foi uma vez para o povo que está debaixo da lei não servem para você, porque elas já se cumpriram em Cristo. E você agora vive em Cristo. Você vive para Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Quer dizer, se você está procurando se justificar a Deus através dos rudimentos da lei de Moisés, que seja pagando o dízimo, que seja procura se batizar, como se fosse para perdoar pecado, procurando Deus em templos religiosos, é o que diz a palavra aqui. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Além de estar aniquilando a graça de Deus, é como se Cristo tivesse morrido em vão, porque ele veio para cumprir aquilo tudo. Portanto, a insistência nesses rituais é um sintoma da permanência no véu da lei que ainda cobre o entendimento de muitos. Será que você ainda está com seu entendimento encoberto pelo véu da lei de Moisés? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento,
o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Por que então uma persistência nos templos? Isso é uma resistência à graça de Deus. A resistência se manifesta pela permanência no sistema religioso, que alimenta a ideia de mediação, de obrigação, de desempenho e de separação entre os santos e os pecadores, entre o altar e o povo, como se Deus habitasse em templos físicos. Olha o que diz a passagem aqui de Atos, capítulo 17, e o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita. Vamos ler mais uma vez. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Portanto, ao insistirem em construir e consagrar templos como casa de Deus, o sistema religioso desonra a revelação da nova aliança, que afirma que a morada de Deus são os seus filhos, e não construções. A permanência nesses templos revela uma fé que ainda depende do visível, do tangível, do cerimonial, ou seja, uma fé carnal, não espiritual. O ensino da graça de Deus, ao contrário, nos convida à maturidade, nos libertando da infância espiritual onde precisamos ver para crer. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim nos diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, não há mais necessidade de estar debaixo dos rudimentos da lei. Não há mais nenhuma necessidade. Aqui, ou seja, vamos ler então mais uma vez aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 25 a 26. Gálatas capítulo 4, 25. Gálatas capítulo 4, 25 e 26. Ora, esta é Agar, é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui, Paulo deixa claro que todo sistema que perpetua os símbolos rituais é compatível à velha Jerusalém. É exatamente isso. Que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Exatamente porque sua função tipológica se encerrou na cruz. Amém? É verdade. A comunhão dos santos não depende de templos físicos, de templos religiosos. Como é exposto aqui nesse estudo, o próprio Cristo afirmou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em seu nome ali estaria ele. Mateus 18, 20. Isso se cumpre não em liturgias, ou seja, na verdade,
até quando Jesus Cristo falou essas palavras em Mateus 18, 20, porque muitos se baseiam nessa mensagem, de Mateus 18, 20. Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele ainda se fazia presente fisicamente. Hoje não, ele se faz presente espiritualmente dentro de cada um de nós. Exatamente isso. Portanto, devemos então renovar nossa mente. Inclusive o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós temos que não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Portanto, a destruição do templo e de Jerusalém, no ano 70 d.C., não foi um simples evento político ou militar. Essa destruição do templo foi um cumprimento exato do que Jesus Cristo anunciou como juízo sobre aquela geração e como encerramento definitivo da antiga aliança, com seus rituais, sacerdotes e templo físico. O que era transitório foi removido e o que é eterno foi estabelecido, que é no caso é a nova aliança. É Cristo em vós, Cristo em nós. Ou seja, onde o templo não é mais de pedras, mas somos nós edificados em espírito. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui agora mesmo, isso é importante. Deixe seu like, assine aí, clique no sininho para também deixar, para você ser notificado, né, dos novos vídeos que serão postados. Quando é assim fazer os vídeos, você já vai ser notificado através do YouTube. Nos vemos nos próximos estudos, onde continuaremos firmes no entendimento da nova aliança e da consumação profética.